Ok, pessoal, bom dia. Vamos gravar o nosso segundo vídeo. É difícil a gente conseguir manter uma regularidade do jeito que a gente queria. O dia a dia é muito complicado, mas vamos fazer hoje uma integral. Ela é bem uma pegada diferente da outra, ela é mais difícil, ela é mais cascuda que a outra, mas a gente vai usar algumas técnicas interessantes de integração usando frações parciais, e eu espero que você tenha só um conhecimento de integrais de funções elementares, como a gente vai discutir mais tarde, tá certo? Então, vamos passar logo para elas, sem mais delongas. Eu começo com uma frase que eu peguei na internet. Eu não gosto muito de não referenciar o trabalho dos outros, né? É uma frase, não é minha, mas eu estou usando, né? Eu não lembro direito qual é o perfil do Instagram, mas eu acho que é An Integral a Day. Então, a frase em inglês é An integral a day makes the doctor away, significando que uma integral por dia faz o médico ficar distante. Isso é uma verdade, dado que a gente precisa criar reserva cognitiva, a gente precisa trabalhar o nosso cérebro para evitar doenças lá na frente. Citando o que eu falei na aula, no vídeo passado, foi feito um estudo com freiras que deram seu cérebro para estudo após a morte, e foi verificado que algumas delas tinham sinais anatômicos de demência, diminuição de volume cerebral, só que elas não desenvolveram a doença porque eram freiras muito ativas, estudiosas, gostavam de trabalhar com pessoas, dar aula, etc. E essa reserva cognitiva afastou esse quadro delas. Se fossem inativas, se não tivessem atividade a vida toda, elas teriam quase certamente desenvolvido sintomas de demência. Então, é importante a gente criar. Não é só integral, a gente pode ter outros hobbies, mas é um bom hobby a gente ter as integrais, e eu gosto muito disso, conforme eu já falei anteriormente. Nós vamos brincar hoje, o que nós vamos brincar hoje é com essa aqui, ó, integral de dx sobre x ao cubo mais 1. Eu vou relembrar para vocês um caso importante de fatoração de binômios. Se eu tenho x elevado a n menos 1, eu posso sempre fatorar, ou seja, fatorável para todo n pertencente aos naturais, da forma, por exemplo, x ao cubo menos 1, eu posso fatorar como sendo x menos 1, sobre x ao quadrado mais x mais 1. Se for x à quarta menos 1, eu posso fatorar como sendo x menos 1, x ao cubo mais x quadrado mais x mais 1. Se o binômio for do tipo x elevado a n mais 1, é fatorável se n é ímpar. Por exemplo, x elevado ao cubo mais 1 é x mais 1, x ao quadrado menos x mais 1. Se for x à quinta mais 1, eu posso fatorar como sendo x mais 1, x à quarta, menos x ao cubo, mais x quadrado, menos x mais 1. Observem que você faz mais, menos, mais, menos, mais. Isso é fato porque, se a potência for uma potência ímpar, menos 1 é sempre uma raiz. Então, eu posso fatorar. Ocorre, então, que nós temos aqui um denominador desta forma, da forma x ao cubo mais 1. Então, essa integral, eu posso escrevê-la como sendo dx sobre x mais 1, que multiplica x ao quadrado menos x mais 1. Bom, por que isso é interessante? Vocês vão ver agora o porquê que isso é interessante no passo seguinte. Eu vou pegar 1 sobre x ao cubo mais 1 e vou usar uma técnica que é a técnica de fatoração por frações parciais. Eu vou escrever isso aqui como sendo um A, só relembrando, né?
Isso aqui pode ser escrito da forma 1 sobre x mais 1, que multiplica x ao quadrado menos x mais 1. E, consequentemente, eu posso reescrever isto como sendo 1 sobre x ao cubo mais 1 é igual a 1a sobre x mais 1 mais um bx mais c sobre x ao quadrado menos x mais 1, com os coeficientes a, b e c a serem determinados. Bom, por que aqui é a e por que aqui é bx mais c? Como o grau desse denominador é 1, aqui eu só preciso de um coeficiente real, e como o grau aqui é quadrado, eu preciso de um termo que multiplique o x, mais um outro termo independente. Falei, então, se aqui fosse x ao cubo, eu teria que colocar um bx quadrado mais cx mais d, é exatamente esta a ideia. Observe que isto aqui não é fatorável. As raízes disso aqui são raízes complexas e, portanto, a gente não vai trabalhar com elas, né? Bom, vamos, então, passar para a resolução disso. Então, eu vou determinar os coeficientes a, b e c. Então, eu posso escrever aqui 1 sobre x ao cubo mais 1 é igual a que multiplica x quadrado menos x mais 1, mais bx mais c, que multiplica x mais 1, sobre x mais 1, que multiplica x quadrado menos x mais 1, que vai dar x ao cubo mais 1. E aí eu posso cortar aqui e aqui. Eu poderia, nesse momento, fazer o quê? Eu poderia pegar e montar um sisteminha. Mas eu prefiro fazer dessa forma. Eu vou pegar valores de x e vou substituindo na equação. Então, para x igual a 0, o que eu vou ter? Eu vou ter que a mais c é igual a 1. Então, para x igual a 0, a mais c vai ser 1. Basta você olhar que 0 aqui vai dar 0, 0, 1, a. Aqui 0 e 0, c igual a 1. Para x igual a 1, para x igual a 1, eu vou ter o x ao quadrado, 1 menos 1, 0. Então, vai dar a. Aqui eu vou ter 1 mais 1, 2. Aqui é 1, 2b mais 2c. Igual a 1. E para x igual a menos 1, para x igual a menos 1, eu terei, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, mais 1, vai dar 3a igual a 1, a é igual a 1 terço. Bom, se a é igual a 1 terço, o b, o c vai dar 2 terços, e o b, só fazer a continha. O a, que é 1 terço, mais 2b, mais 2c, que é 4 terços, é igual a 1. 2b é igual a 1 menos 5 terços, e, consequentemente, o b vai dar menos 1 terço. Ok? Então, determinamos os 3 coeficientes. Se você olhar aqui, esses coeficientes do b e do c são todos eles sobre 3. Então, eu posso reescrever a minha integral usando essa técnica de frações parciais como sendo
integral de dx sobre x ao cubo mais 1 é igual a 1 meio de dx sobre x mais 1. O A é 1/3, na verdade, 1/3. 1/3 mais o B é menos 1/3. Eu já vou colocar o menos ali. Menos a integral de x mais 2 sobre x ao quadrado menos x mais 1 dx. Para quem tem um pouco de familiaridade, já percebe que essa integral aqui ela é trivial. E para resolver essa aqui, eu vou fazer um artifício matemático. Acompanhem comigo. Integral de dx sobre x ao cubo mais 1 é igual a 1/3 de dx sobre x mais 1. E essa integral de cima, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, e você vai entender depois o porquê. Então, vai ficar... Aqui eu tenho 1/3 também, né? Vai ficar 2x mais 4. O 2 vai para lá. X ao quadrado menos x mais 1 dx. Excelente. Por que você fez isso, Faria Pires? Olha que interessante esse artifício que a gente utilizou. Dx sobre x ao cubo mais 1 é igual a 1/3 de dx sobre x mais 1. Esse 2x mais 4 eu vou dividir em duas partes. Uma parte vai ter o termo 2x mais 1 e outra parte vai ter o termo 3. Então, vai ficar menos 1/6. Na verdade, aqui é menos, né? Isso é menos. Vou só confirmar aqui. O B é menos. E o outro, o termo em C, era mais. Então, aqui vai ter que ser menos. Beleza. Eu vou separar esse termo 2x menos 4 em um termo que aqui vai ter que ser mais, né? Menos 1/6 menos 3 dx sobre x ao quadrado menos x mais 1 menos 1/6 de 2x menos 1 dx sobre x ao quadrado menos x mais 1. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse 2x menos 4 e separei um termo com menos 3 e um outro termo com 2x menos 1. Lembrando que tem um sinal negativo na frente. Esse menos com esse menos aqui vira mais. E esse 3 com esse 6 dá 2. E agora eu vou resolver cada uma das integrais separadamente. Tá certo? Eu vou resolver... Só um pouquinho. Eu vou resolver essas integrais separadamente. Eu vou resolver essas integrais separadamente para ficar mais fácil. Eu acho que a grande sacada aqui foi usar frações parciais e, depois de usar frações parciais, separar esse termo aqui, ó, em 3 e 2x mais 1, ou 2x menos 1, dependendo da conta que a gente for fazer. Então, vamos lá. Primeira integral. 1/3 da integral de dx
sobre x mais 1. Essa é elementar. Eu vou chamar o de x mais 1. O du é o próprio dx. Então, na nova variável, fica 1/3 da integral de du sobre u, que é ln do módulo de u. A constante eu vou deixar para o final. Tá bom? Eu vou somar uma constantezinha aqui só para ficar no padrão, senão o pessoal da matemática acha ruim comigo. Ln de x mais 1, mais uma constante. Então, essa é a primeira integral. A segunda integral, ela tem uma sacada para a gente fazer, tá? Então, imagina que você tem o seguinte, você tem a integral de 1/2, você tem a integral de 1/2 de dx sobre x ao quadrado menos x mais 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui e vou fazer 1/2 de dx, eu vou criar um termo, um quadrado perfeito aqui. Isso não é tão difícil de fazer. Você tem que estar com a atenção voltada para aquilo. Eu vou pegar esse 1 e vou separar em 1/4 e 3/4. Observem que esse termo aqui, eu consigo colocar como um quadrado da diferença. Então, eu vou ter 1/2, preciso melhorar minha letra, tá? Eu tenho ciência disso. Dx sobre x menos meio ao quadrado mais 3/4. Vou pegar esse 3/4 e vou fatorar. Vou colocar em evidência. Então, isso vai dar 1/2 de 3/4 de dx sobre x menos meio. Tudo isso dividido por raiz de 3 sobre 2, porque eu coloquei 3/4 em evidência, ao quadrado, mais 1. Aí você pode estar perguntando como é que isso vai me ajudar de alguma forma. Guarde um pouquinho. Então, essa integral aqui, reescrita, vai ficar 2/3 da integral de dx sobre x menos meio dividido por raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais 1. E aí, se nós fizermos uma mudança de variáveis, se nós chamarmos u de x menos meio dividido por raiz de 3 sobre 2, e derivarmos isso aqui, o du dx é igual a 2 sobre raiz de 3, porque a derivada de x menos meio é 1, né? O raiz de 3 sobre 2 é constante, e o dx é igual a du raiz de 3 sobre 2. Então, essa minha integral vai ficar 2 sobre 3, raiz de 3 sobre 2, du sobre u ao quadrado mais 1. E aí é o que eu falei para vocês, né? Derivada de integral de funções elementares. Isso aqui é derivada da integral de du sobre 1 mais u ao quadrado, é a arcotangente de u. Esse 2 com esse 2 cancela. Eu vou ter raiz de 3 sobre 3, arcotangente de u, voltando para a variável original, raiz de 3 sobre 3, arcotangente de x menos meio sobre raiz de 3 sobre 2 mais uma constante. Resolvemos a segunda integral. A terceira, e agora você vai entender o porquê que eu fiz essa mudança de variáveis, e por que eu fiz essa separação, multipliquei por 2 em cima e embaixo. Se nós pegarmos esse termo aqui, ó, olha o que acontece. Se eu chamar o u de x ao quadrado menos x mais 1, o du dx é 2x menos 1, pessoal.
E o meu du vai ser 2x menos 1 dx, que está prontinho aqui em cima. Ó. Então, eu vou ter 1/6 de du sobre u, que, novamente, é 1/6 do ln de 1 mais uma constante, voltando à variável original, 1/6 do ln de x ao quadrado menos x mais 1 mais uma constante. Bom, juntando tudo, eu tenho, então, vou até copiar aqui. Então, a integral de dx sobre x ao cubo mais 1, que é 1/3 de dx sobre x mais 1, mais 1/2 de dx sobre x ao quadrado menos x mais 1, menos 1/6 de 2x menos 1 dx sobre x ao quadrado menos x mais 1 é igual a 1/3 do ln de x mais 1 mais raiz de 3 sobre 3 arcotangente de x menos meio sobre raiz de 3 sobre 2, menos 1/6 do ln de x ao quadrado menos x mais 1, mais uma constante. Fica como exercício derivar isso aqui e chegar na função primitiva. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E na próxima vai ter uma mais ainda interessante do que essa. Tá bom? Desculpa. Até mais, gente. Até a próxima. Até a próxima.